Durante séculos, a humanidade olha para o céu, para o fundo do mar, para antigos manuscritos, e até para dentro de si mesma, em busca de respostas. Mas há perguntas que resistem ao tempo, à ciência e à lógica. Mistérios que nunca foram totalmente explicados, mesmo sob as lentes mais modernas da tecnologia. Abaixo estão 5 dos enigmas mais procurados, pesquisados e discutidos da história da humanidade. Todos baseados em fatos reais, que até hoje geram dúvidas, fascínio. IMED 1. O voo MH370 da Malaysia Airlines. O avião que sumiu no ar em 8 de março de 2014. O voo MH370 da Malaysia Airlines decolou com 239 pessoas a bordo. Pouco depois da decolagem, desapareceu dos radares sem deixar rastros. Durante anos, satélites, sonares, navios e drones vasculharam o oceano. Apenas destroços isolados apareceram. Como um avião comercial monitorado por diversas torres e satélites consegue desaparecer completamente no século XXI? Teorias vão desde falha técnica até sequestro e até hipóteses mais sombrias, envolvendo forças desconhecidas. A verdade permanece enterrada no fundo de um mistério profundo e nunca totalmente solucionado. 2. O manuscrito de Voynich, um livro que ninguém consegue ler. Descoberto em 1912. Esse antigo manuscrito ilustrado está escrito em um idioma totalmente desconhecido, com um alfabeto que não existe nenhum registro linguístico humano. As páginas estão repletas de desenhos botânicos de plantas que ninguém jamais viu. Astrônomos, linguistas e criptógrafos tentaram decifrar seu conteúdo por mais de um século. Nada, nenhuma palavra compreendida. Alguns dizem que é um tratado de alquimia, outros juram que é um mapa para outra realidade. Até a CIA tentou decifrá-lo e falhou, mas ele é real. Está hoje guardado na Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale. 3. O mistério de Roanoke, a colônia que evaporou no final do século XVI. Uma colônia britânica foi estabelecida na ilha de Roanoke, na costa leste dos Estados Unidos, quando uma expedição retornou ao local em 1590. Todos os colonos haviam desaparecido, homens, mulheres, crianças, plantações, tudo sumiu. A única pista era uma palavra entalhada em uma árvore. Seriotou. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhuma explicação. Até hoje, historiadores e arqueólogos não conseguem definir o que aconteceu. Teria sido uma migração em massa? Um massacre? Um desaparecimento coletivo inexplicável? 4. A morte dos 9, no passo de Tilov. Algo inumano estava lá. 9 alpinistas russos desaparecem nos Montes Urais, quando seus corpos são encontrados. Algo perturba até os investigadores mais céticos. As barracas foram rasgadas de dentro para fora. Alguns corpos estavam com ossos esmagados sem sinais externos de trauma. Outros estavam sem olhos ou língua. A radiação nos cadáveres era anormal. O frio não explicava os ferimentos. Nem a lógica explicava o cenário. O relatório oficial do governo soviético, uma força natural desconhecida. Teorias incluem avalanche, experimentos militares secretos, contato alienígena, mas nada foi comprovado. 5. O som do bloop. Algo gigante está debaixo da água, em 1997. Um som monstruoso foi captado no Oceano Pacífico por microfones submarinos da NOAA. Ele ficou conhecido como The Bloop, um ruído colossal, de origem desconhecida, registrado a milhares de quilômetros de distância. Inicialmente, acreditava-se que fosse um iceberg se partindo, mas a frequência, amplitude e padrão do som indicavam algo diferente. O barulho era biológico. Para produzir aquele som, a criatura teria que ser maior do que qualquer animal marinho já registrado, maior até do que uma baleia azul. O som nunca mais foi repetido, e seu criador permanece oculto nas profundezas. Esses 5 mistérios não são lendas urbanas. Eles realmente aconteceram, estão documentados, estudados, arquivados, e mesmo assim, continuam sem explicação. É como se o universo quisesse lembrar, de tempos em tempos, que ainda há coisas que o ser humano não consegue compreender. Seja nas alturas silenciosas do céu, nas páginas de um livro indecifrável, ou no fundo escuro do oceano, o mistério persiste. E talvez seja isso que nos faça continuar buscando a esperança de, um dia, entender o que nunca fez sentido. Talvez o mais inquietante desses mistérios
não seja apenas a falta de respostas, mas o que cada um deles revela sobre os nossos próprios limites. Porque quanto mais cavamos em busca da verdade, mais percebemos o abismo entre o que sabemos e o que imaginamos saber. E essa sensação de que há algo escondido, menos algo grande demais, antigo demais ou inteligente demais, menos nos persegue, mesmo quando fingimos que tudo tem uma explicação. Mas os mistérios não param por aí. Há outros tão sombrios quanto ignorados. O caso das máscaras de Chumbo Mensagem do Além ou Experimento Mortal. Em 1966, no Brasil, 2 homens foram encontrados mortos em uma colina em Niterói. Estavam vestidos com ternos, capas de chuva e, curiosamente, máscaras de chumbo cobrindo os rostos. Ao lado deles, uma nota escrita à mão dizia: 16h30, está no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais aguardando sinal. Não havia ferimentos. Nenhum sinal de luta. A autópsia não encontrou veneno. Quem ou o que eles esperavam? Era um ritual? Um contato com alguma inteligência? Nenhuma hipótese foi comprovada, e o caso segue arquivado como um dos mais enigmáticos do país. O incidente de Tunguska menos o dia em que o céu explodiu em 1908, uma explosão devastadora, varreu a região de Tunguska, na Sibéria, destruindo mais de 80 milhões de árvores em 2.000 km². Não havia crateras. Nenhum fragmento. A força foi estimada em 1000 vezes maior que a bomba de Hiroshima. Até hoje, não se sabe ao certo o que causou isso. Um asteroide que explodiu no ar? Uma nave, um teste secreto? A ciência ainda debate, e moradores da região contavam histórias sobre um sol que caiu do céu e deuses enfurecidos. O lugar ainda carrega uma energia estranha, e muitas expedições relatam mal-estar ao visitá-lo. Os sinais "Uou, estamos sozinhos?" Em 1977, um radiotelescópio em Ohio captou um sinal intenso vindo do espaço profundo, duração de 72 segundos. Frequência exata para comunicação. Sem repetição, sem explicação. O astrônomo que analisou os dados circulou o gráfico e escreveu ao lado: "Uou". Desde então, cientistas tentam localizar a origem. O sinal nunca mais foi ouvido. Muitos acreditam que tenha sido o primeiro contato real com uma civilização alienígena. Outros dizem que foi só uma anomalia. Mas o espaço é grande demais para descartar qualquer possibilidade. A floresta de Oia Baciu, o Triângulo das Bermudas da Europa, na Romênia. Existe uma floresta que, segundo moradores locais, simplesmente expulsa quem entra. Pessoas relatam sensações de tontura, náuseas, falhas nos equipamentos eletrônicos, vozes sussurrando e o tempo parando. No centro da floresta, há uma clareira perfeitamente circular, onde nada cresce. Lá, já foram registradas luzes estranhas, desaparecimentos e até relatos de viajantes que surgiram dias depois, sem memória alguma. Cientistas investigaram e detectaram distorções magnéticas reais, mas nunca explicaram o porquê. Dizem que é um portal, outros, que é uma ferida no tecido da realidade. A verdade é que o mistério está por toda parte. Ele está no fundo do mar, onde 95% dos oceanos ainda não foram explorados. Esta news saves em objetos voadores não identificados que hoje até o governo dos Estados Unidos da América admite investigar. Está nas civilizações antigas que deixaram monumentos impossíveis de serem replicados com a tecnologia da época, como as pirâmides do Egito. As linhas de Nazca ou o templo de Pumapunku está nas estátuas que andam sozinhas, nas vozes captadas em rádios desligados, nos desaparecimentos sem rastros, nos olhos das pessoas que dizem ter visto e voltado diferentes. E por mais que a ciência avance, algumas perguntas continuam ecoando na escuridão. Estamos realmente sozinhos? O que há depois da morte? Existem forças que governam o invisível? Por que certas verdades parecem proibidas? Quem está no controle, se é que alguém está? Enquanto não há respostas, o fascínio permanece. E cada nova geração volta a olhar para os mesmos enigmas com olhos ainda mais abertos, mas corações igualmente inquietos. Porque no fundo, todos sentimos. O mundo guarda segredos que talvez nunca devêssemos descobrir. Ou, talvez seja exatamente isso que fomos feitos para fazer: procurar, perguntar, e jamais deixar de desconfiar de tudo. Aquilo que dizem ser apenas coincidência. E assim, os 5 maiores mistérios da humanidade
continuam sendo procurados. Pouco talvez, apenas talvez, a verdade esteja mais perto do que imaginamos. Ou pior, esteja nos observando enquanto a buscamos. Talvez o que mais assuste nesses mistérios não seja a ausência de respostas, mas a possibilidade de que alguém já as tenha encontrado e escolheu esconder, porque em cada caso inexplicável, há sinais de que forças invisíveis atuam nos bastidores, suprimindo descobertas, apagando pistas, silenciando testemunhas. Não é raro encontrar arquivos que sumiram, gravações adulteradas, ou relatos censurados antes de virem a público. Mas a pergunta que queima, como uma lâmina, é: o que eles estão tentando esconder de nós? Os relatórios encobertos quando o mistério vira proibição em 2020, o Pentágono admitiu oficialmente que investiga fenômenos aéreos não identificados. Vídeos vazados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos da América mostram objetos com aceleração impossível, deslocamento antigravitacional e movimentações que desafiam as leis da física. Mas por décadas, esses mesmos governos negaram qualquer envolvimento. Por quê? O que mudou? E se o que chamamos de mistérios for apenas o rastro visível de uma verdade muito mais ampla, menos e perigosa? O projeto Montauk menos entre ficção e realidade antes da série Stranger Things. Já existiam rumores sobre experimentos bizarros realizados em Montauk, Nova York. Ex-militares afirmaram que ali foram feitos testes com viagens no tempo, manipulação mental, portais dimensionais e comunicação com entidades de outras realidades. Muitos os taxaram de lunáticos, mas documentos e relatos convergentes sugerem que havia sim algo oculto ali. Crianças com habilidades psíquicas, desaparecimentos e experiências que fogem ao entendimento humano, o código do silêncio. E se ninguém tiver permissão para falar, há quem diga que pessoas comuns já chegaram perto da verdade. Viajantes, arqueólogos, estudiosos solitários que descobriram peças de um quebra-cabeça maior do que eles próprios, mas, logo depois, desapareceram. Mortes classificadas como acidentes, dados apagados, entrevistas proibidas. Por que tanto esforço para manter tudo no escuro? O que existe por trás do véu da realidade que não pode ser revelado? E se o mistério estiver dentro de nós? O cérebro humano é por si só um dos maiores mistérios da natureza. Sabemos menos sobre a mente do que sobre o espaço sideral. O que são os sonhos que parecem mensagens? O déjà vu que te faz sentir que já viveu aquele instante? As visões que crianças têm, as vozes que idosos dizem ouvir, a sensação de ser observado quando ninguém está ali. E se parte dos grandes mistérios da humanidade estiverem enraizados naquilo que chamamos de consciência, menos algo que nem a ciência moderna consegue explicar totalmente? Os mistérios não querem ser explicados, querem ser sentidos, porque há algo que vai além da lógica, uma força que pulsa por trás de cada ruído inexplicável no silêncio, de cada fotografia que mostra algo que não deveria estar ali, de cada relato que a ciência finge ignorar. A cada geração, novos casos surgem. A cada década, segredos antigos vêm à tona menos apenas para serem enterrados de novo. E ainda assim, continuamos procurando, não porque somos teimosos, mas porque, no fundo, todos sentimos que algo não se encaixa. Há peças fora do tabuleiro. Há sombras fora do alcance da luz. E quando todos os sinais apontam para o inexplicável, talvez o inexplicável seja o sinal. Porque os 5 maiores mistérios da humanidade não estão apenas na história. Eles continuam vivos, pulsando, escondidos nas frestas do mundo real. E se você está lendo isso, é porque também sente algo está faltando. E talvez, só talvez, o verdadeiro mistério seja porque ninguém quer que você descubra. Prepare-se para mergulhar nos 5 maiores mistérios reais, que até hoje a ciência não conseguiu explicar. Desaparecimentos sem lógica, códigos indecifráveis, sons vindos do fundo do oceano e fenômenos que desafiam tudo o que sabemos sobre o mundo. Neste vídeo, você vai conhecer os casos mais procurados da história humana, e entender por que tantos acreditam que há algo muito maior sendo escondido de todos nós. Se você gosta de enigmas, conspirações reais e fatos que parecem ficção, este vídeo vai te prender do início ao fim. Mistérios incluídos: o voo desaparecido, MH370, o manuscrito de Voynich, o mistério de Roanoke, o incidente do Passo de Tilov, o som do bloop
inscreva-se e ative o sininho para mais vídeos como esse. Alguns mistérios não querem ser explicados. E talvez você descubra por quê.